padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. É agradável e consolador proclamar a palavra e particularmente acolhê-la amorosamente no coração, para fazer brotar sabedoria em nós e abrirmos um caminho novo, dando-nos a força de que precisamos para não desanimar. Muitos desanimam, desistem ou caminham, mas caminham sem esperança porque não têm a prática diária de proclamar a palavra e de escutá-la como aqui agora estamos fazendo. Lembremo-nos, o Senhor vem ao nosso encontro e nos aponta o caminho do bem, que é Ele mesmo. Somos desafiados a ser do bem. É esta a nossa identidade e a nossa razão de ser. Sublinha esta perspectiva a reflexão dos sermões de São Cromácio de Aquileia, um bispo, ao lembrar o Evangelho. Quando nosso Senhor, o Salvador, percorria muitas cidades e regiões pregando e curando toda a doença e enfermidade do povo, conforme a narração do Evangelho, vendo as multidões junto dele, sobe o monte. Convém que o Deus Altíssimo suba a um lugar mais alto para dirigir palavras mais elevadas aos homens desejosos de atingir virtudes mais altas. E é bom que a lei nova seja proclamada sobre a montanha, pois a lei fora também dada a Moisés sobre uma montanha. A antiga contém 10 mandamentos que ensinam a conduta na vida presente. A outra, 8 bem-aventuranças que conduzem seus seguidores à vida eterna e à pátria celeste. Bem-aventurados os mansos, porque receberão a terra em herança. Os mansos devem, pois, ter um caráter cordato e um coração sincero. E o Senhor mostra de modo evidente que seu mérito não é pequeno ao dizer, porque receberão a herança da terra. A terra será sua herança, acerca da qual está escrito: sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. A herança, meu irmão, minha irmã, daquela terra é a imortalidade do corpo e a glória da ressurreição. Pois a mansidão ignora o orgulho, ignora a soberba, ignora a ambição. Não é sem motivo que o Senhor em outro lugar exorta seus discípulos nestes termos: sede meus discípulos, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vós. Naquele tempo, Jesus, levantando os olhos para os seus discípulos, disse: bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque haveis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem, amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu. Porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós, que agora tendes fartura, porque passareis fomes. Ai de vós, que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós, quando todos vos elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Amado e amada de Deus, o Senhor nos diz qual é o caminho da bem-aventurança e qual é o caminho da perdição. O caminho da bem-aventurança está na condição de ser pobre, isto é, de se colocar diante de Deus e saber que Ele é a fonte, que Ele é o reino, que é Ele a dinâmica certa para a nossa vida, sem soberba, sem orgulho, sem indiferença, sem apegos e sem mesquinhez. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, diz o Senhor, porque sereis saciados. Passam fome porque buscam o bem, porque trabalham pela justiça, porque não se apegam para juntar e não criam esquemas exatamente para se tornarem abastados. Bem-aventurados também, diz o Senhor, vós que chorais, porque havereis de rir. Choram exatamente por se debruçarem sobre a dor e sobre o sofrimento da humanidade de cada pessoa.
mas vão rir, isto é, vão se alegrar, exatamente porque Deus é a consolação profunda daqueles que lutam pelo bem, mesmo sofrendo. Bem-aventurados, diz o Senhor, sereis quando vos odiarem, vos expulsarem, insultarem, amaldiçoarem por causa do Filho do Homem. O Senhor mostra que é preciso ser coerente. Uma coerência que vem deste desafio enorme de procurar ser sempre bom em tudo e nunca absolutamente negociar a verdade e os valores inegociáveis. Valerá, portanto, escutar, alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa. Meu irmão, minha irmã, assim tratavam eles os antepassados. Por isso, o caminho da perdição. Ai de vós os ricos, porque tendes agora consolação nas riquezas, mas, no entanto, vão perder essa consolação, porque as riquezas não significam tudo, absolutamente, aquilo que o coração humano precisa. Ai de vós, porque tendes agora fartura, passareis fome. Agora estão rindo, mas estarão de luto e em lágrimas. Recebem elogios, porque isso é fácil de se fazer no contexto entre os homens, assim como faziam com os falsos profetas. Temos, pois, meu irmão, minha irmã, um alicerce, Cristo. Vale escutar a indicação preciosa encontrada nos sermões de São Bernardo Abade. Firmemos os pés no reduto, na pedra solidíssima, apoiados com todas as forças em Cristo, como está escrito: firmou meus pés sobre a pedra e dirigiu meus passos. Assim, firmes e estáveis, contemplemos para ver o que nos dirá e o que responderemos ao que nos repreende. O primeiro grau da contemplação, lembremos, é então este, que consideremos sem cessar o que quer o Senhor, o que lhe agrada, aquilo que é aceito diante dele. Supliquemos a Deus de contemplar o Senhor para aprendermos qual é a direção verdadeira do caminho. Supliquemos. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira